Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Hoje é uma terça-feira barra segunda, né? Com um gostinho de segunda, porque ontem foi feriado, então a gente não teve aula, né? Vocês puderam descansar, assim eu espero. Gente, falando um pouquinho antes de entrar no conteúdo novo, voltando aqui um pouquinho em relação ao projeto, quando eu falei com vocês para canalizar, não era para ficar mudo, não, tá bom? O grupo está bem em silêncio, não sei se já definiram a logo, eu vi que definiu o produto, né, que a Yasmin, se eu não me engano, ela colocou no grupo onde tem o presidente, os gerentes, já foi definido, e eu não sei se já definiram a logo, se já falaram com a professora de arte, porque o grupo é o mesmo, mas desde o dia que eu chamei a atenção por conta das brincadeiras, né, vocês não falaram mais, não é para não falar, tá? A gente tem que fazer o projeto e o projeto tem que ser um sucesso, assim eu espero, né? Precisando de qualquer ajuda, estou à disposição, tá bom? Lembrando que eu fico disponível até 5 horas da tarde no dia da minha aula, então, no caso, na terça e na quarta-feira. E vocês têm também os outros professores, né, para estar auxiliando, que é o de arte, o de inglês e o de espanhol também, tá? Então, vamos lá, para o conteúdo novo, né, na página 82, por favor, assim que tiverem aberto o livro, pode sinalizar, por favor. Já abri. Tá ok. Já abri. Tá ótimo. Então vamos lá, gente. Emprego do G e do J. A pronúncia em si, né, ela é bem parecida, né? Algumas palavras você às vezes até fica na dúvida, né? Então vamos estar aprendendo aí algumas regrinhas para que a gente venha a tentar minimizar, né, esses possíveis erros, né, futuros. Então a gente vai estar aprendendo hoje o conteúdo é ortografia, tá? Quem quiser sinalizar no caderno, é ortografia, tá? O emprego aí das letras, né, da sua forma correta. E vamos estar utilizando o próprio livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. Usa-se a letra G, né, nos substantivos. Aí o que é substantivo, gente? Alguém pode dizer? Alguém lembra o que seria substantivo? Fala. Desculpa Pode se falar? pode, amor. Algo que dá nome a seres e objetos. Exatamente, que dá nome a alguma coisa, né, ou algum objeto, tá? Então vamos lá. Aí no caso, aí nos substantivos terminados em agem, ige e ugem, tá? Contar. Então aí vai estar contar é um verbo e você passando ali para o substantivo, contagem, né? Então vai entrar ali o G, tá? Aí tem aragem, garagem, viagem no sentido de substantivo, tá, gente? Porque viagem ele pode ser com G ou com J. Aí depende da construção ali da frase, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Quando for substantivo, é com G. Se for do verbo, aí é com J, tá? Aí temos aí as exceções, que é pagem, lagem, né, que vem da palavra primitiva laje. Então a gente tem que ter, vai lembrar também um pouquinho lá do processo de formação de palavras, tá bom? Aí já na próxima, nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, né, contágio, prestígio, estágio, relógio, pedágio, refúgio, colégio, vestígio, vestígio, né? Então ali você tem que o quê? Memorizar as palavras, tá? Tendo em vista ali algumas exceções e ali a sua importância, tá bom? Usa-se a letra J nas formas verbais terminadas em jar, né? Então vamos lá, arranjar, então logo quando terminar de arranjar, quando for escrever a sua palavra, arranja com J, arranje, arranjem, né? Despejar, viajar, que eu acabei de falar, né? Aqui, ó, o viagem, né, com J, e nós temos aqui logo acima com G. Então, quando for um substantivo, né, você vai estar colocando com G, e se for um verbo ali da sua conjugação, né, de estar no passado, né, que viagem, né, terem feito alguma viagem, vai ser com J. Aí vai depender muito da contextualização, tá? Se eu pedir para completar na prova a palavra viagem com G ou com J e não especificar
que é um verbo ou que é um substantivo, vai ser aquele famoso, entre aspas, tanto faz. Tá bom, gente? Todo mundo entendendo até agora? Sim. Então, vamos lá, dando sequência. Nas palavras de origem tupi, Sim. africana e árabe, nós vimos, né, no processo de formação de palavras, que temos ali algumas palavras que vêm de outra origem, né, de outros lugares, tá? Então, ali ela também é empregada com J, que é o caso da jiboia, do pajé, do giló. Gente, giló eu vejo em muitos lugares escrito com G, porque o som, né, tem do G, mas o certo mesmo é com J, tá bom? Manjericão, canjica, genipapo, entre outros, tá? Aí temos aqui, nas palavras derivadas, aí a gente entra também, ó, olha como que um conteúdo entra no outro, né? Você tem que lembrar o que é processo de formação de palavras, o que é derivação, para que você consiga também aqui estar exercendo e fazendo da forma correta, tá bom? Então vamos lá. Laranjeira vem da palavra laranja, então a base da palavra é com J. Logo, a sua palavra, né, derivada também vai ser com J, não teria cabimento escrever com G. Lojista, que vem de loja, cerejeira, que vem de cereja, varejista, que vem de varejo, e assim sucessivamente, tá bom, gente? Agora o emprego das letrinhas S e Z. Usa-se S nas palavras derivadas de outras que já apresentam o S. Então, se na sua palavra primitiva, se na sua palavra base constituir com um S, logo o seu derivado também vai ser com S. Então, vamos lá. Casinha, que vem de casa, analisar, que vem de análise, avisar, que vem de aviso, improvisar, que vem do improviso, alisar, que vem de aliso, pesquisar, que vem de pesquisa, tá? Então, você pode observar que as palavras que estão entre parênteses, né, a palavra base, que deu origem, que vai estar o quê? Já é com S, logo, a sua palavra derivada, ela também será com S. Nos sufixos, então, o que seria sufixo, gente? É as finalizações, né? Tem a palavra base, o que vem posterior. Indicadores de nacionalidade, título e origem. Então, no caso ali, quando for falar a sua nacionalidade, né, da onde você nasceu, inglês, né, francês, japonês, baronesa, marquesa, portuguesa, aí vem o uso do ex e do exa, tá? Nos sufixos formadores de adjetivos. Alguém poderia me dizer o que é adjetivo? Alguém lembra? Adjetivo é aquele que dá uma qualidade ou uma característica. É isso mesmo, Palavras que dão Breno. qualidade. Exatamente. É Breno, né? É, isso mesmo. É quando dá uma característica, uma Sim. qualidade de alguém ou de alguma coisa, tá? Catarinense, no caso aqui está dando a origem, né? Que ela é de Santa Catarina. Amoroso, amorosa, tá? Após ditongo. O que seria ditongo, gente? Alguém pode me dizer? Ditongo, alguém lembra? Ditongo é quando nós temos duas vogais juntinhas, né? Uma vogal e uma semivogal, uma forte e uma fraca, que ficam o quê? Na mesma sílaba, tá bom? Então vamos ali, ausência, então no caso ali temos um ditongo, que posterior a ele vai ser utilizado o quê? O S, a lousa, né? A coisa, tá? E nas formas verbais, né, de depor e derivados, e querer também, tá bom? Então vamos lá. As formas verbais de depor e seus derivados, e também nas formas verbais do querer. Puséssemos, compus, quis, quiséssemos, entre outras. Usa-se a letra Z. A Z ali, no caso, nas palavras derivadas, né, para que já apresentam na sua palavra base, né, ali o Z, tá bom? Então, temos ali razoável, que vem da palavra base razão. Enraizar, que vem da palavra ali raiz. Alguém pode me dizer qual é o processo de derivação do razoável e do enraizar? Que seria sufixo, prefixo, e qual que seria quem? Alguém poderia dizer?
Qual que seria prefixo? Prefixo. Do enraizar é o em, professor. Seria o quê, Breno? Fala de novo. O em seria? O prefixo é do enraizar, que é o em. Certo, Cecília? Eu falei sufixo porque eu pensei que você estava falando razoável. Não, poderia ser, tá, meu amor? Então, de razoável, realmente é o sufixo que vem depois da base, né? Que a palavra base é o razão. E no caso do enraizar, seria prefixo, tá? Então, se fosse numa prova dissertativa de você escrever e eu perguntasse qual é o processo de formação, você colocaria razoável, derivação sufixal, e na enraizar, derivação prefixal, tá? Teria que colocar cada uma ali na sua determinação. Nos sufixos formadores de substantivos abstratos, o que seriam substantivos abstratos, gente? Alguém lembra? Alguém lembra de substantivos abstratos? Aquilo que não se pode ver ou tocar. Que são sentimentos. Certo. Breno, quando a gente fala que a gente não pode tocar, ele fica bem restrito, tá? Vamos pensar e vamos quebrar um pouco esse paradigma dessa informação, que é normalmente algo que depende de outra pessoa para se realizar. Por exemplo, o Sol, nós não conseguimos tocar o Sol, porque ele é muito quente, né? A Lua, já teve gente, né, astronautas que já conseguiram chegar à Lua, já chegaram a Marte, então, assim, a gente já sabe, de forma histórica, que já conseguiu tocar, né, no solo, tanto da Lua quanto de Marte. O Sol não tem essa possibilidade, nunca ninguém vai conseguir chegar próximo ali do Sol, né, ele é muito, muito, muito quente. Mas ele existe. Então, se a gente pensar dessa definição que você falou, a gente colocaria que o Sol seria um substantivo abstrato, porque a gente não consegue tocar. Mas, na verdade, não, tá? Ele existe, mesmo se você não quiser. Eu estou hoje muito triste, não queria que o sol nascesse, por exemplo. Mas ele vai existir. Por mais que esteja um tempo nublado, chuvoso, tá ali o sol, porque vai estar de dia, tá bom? Então, no caso, a resposta da Cecília é o que está mais completinha. Não que a sua esteja totalmente errada, tá bom, meu amor? Então, substantivo abstrato é normalmente sentimentos ou algo que depende de alguma coisa de alguém para que ele exista, né? Então vamos lá, se eu gosto de chocolate, tem que existir o chocolate para eu gostar. Eu gosto de fulano, eu gosto da 702, tem que existir a turma 702 para que eu venha gostar da turma, porque se só existisse a 701, não teria como eu gostar da 702, então tem que ser algo que exista para que a gente possa ter aquele sentimento por aquela determinada situação, tá? E adjetivo, né, foi uma coisa que eu perguntei agora há pouco, então não vou perguntar novamente, é quando você tem uma característica ou uma qualidade de alguém ou de alguma coisa. Então, só fazendo a releitura, né, nos sufixos formadores de substantivos abstratos, a partir de adjetivos, ex e exa, né, maciez, nobreza, surdez. Então, ali vai ser escrito com Z. Nos sufixos, então aí quando tem posterior à palavra base, formadores do verbo isar e substantivo isação. Então vamos lá, colonizar, realizar, humanizar, atualizar, colonização, realização, humanização, atualização. Então ali tudo vai ser com Z, tá? Correlação entre ND e NS, NS e NIS. Tá? É a pronúncia fonética. Mas a gente normalmente vai falar ND e NS, né? Porque a gente só utiliza o som fonético quando tá com barras, tá? E aqui não tá com barra. Então, seria realmente a consoante ND e NS. Então, vamos lá. Ascender, ascensão. Suspender, suspensão. Então, você pode ver que aí a correlação de ND, né? Ele vira o quê? NS, tá? Pretender, pretensão. Compreender, compreensão. Nossa, professora, é muita coisa. É uma quantidade um pouquinho grande em relação à ortografia que vamos estar vendo hoje. Mas isso algumas coisas a gente já sabe e outras só necessita mesmo um treino, tá bom, gente? Correlação entre MET
met, mit, né? E mes e mis, tá? Prometer, promessa, submeter, submisso, remeter, remessa, emitir, emissão, comprometer, compromisso, permitir, permissão. Então, vocês podem observar, né, que temos aí o mit, né, aqui cada um está sendo referente a alguma coisa, a correlação do met é com mes, e mit é com mis, né, então vocês podem observar que prometer, né, que é o primeiro, ele vai para aqui, para o primeiro da próxima, né, que é a promessa, né, que permanece o E e dobra-se o S, e assim sucessivamente. Correlação entre C e D, e C e dois S's, né, SS. Conceder, concessão, conceder, concessão, exceder, excesso, interceder, intercessão. Então, vocês podem também observar aí a correlação entre uma e a outra, tá? Também aí é um macete para que vocês venham estar memorizando melhor. Professora, a senhora tem uma dica para que eu consiga memorizar isso tudo? Gente, é só escrever mesmo, é igual caligrafia, tá? Tem que fazer o treino. Quer memorizar? Você vai escrever várias vezes. Você quer decorar? Você vai ler no dia ou na véspera da prova. Mas aí é aquilo, pode te gerar uma confusão na hora, tá bom? Correlação entre ter e tensão. Então, vamos lá. Deter, detenção. Reter, retenção. Conter, contenção. E entre outras também, tá, gente? Dúvidas comuns no dia a dia. É o que acontece bastante, principalmente quando vocês vão estar produzindo, né, ali uma redação, um texto. Na dúvida, utilizem sempre o dicionário, tá? Algumas pessoas antigamente utilizavam, entre aspas, né, vou colocar, o termo livro dos burros, mas na verdade não. Quando você pesquisa ou você verifica ou confirma, né, eu não digo nem como se fosse uma cola, você acaba aperfeiçoando a sua escrita, né, e podendo também utilizar ali alguns sinônimos, né, para a sua produção, tá bom? Então, vamos lá, gente. Emprego de onde e aonde. Alguém poderia me dizer qual é a diferença ou vocês nunca repararam essa diferença? Eu nunca reparei. Nunca reparou a diferença? Certo. Então, vamos lá, gente. É diferente sim, tá? Entra ali só uma vogalzinha, né, junto com o onde, né, que vira aonde, e ali também pode mudar toda a sua contextualização e toda a informação, né? Onde tem que entrar o onde e você coloca aonde, vai dar um outro significado, e onde deveria colocar aonde, você colocar onde, então também vai estar modificando. Como que a gente também memoriza isso? Interpretação de texto, né? Redação, então ele é tudo andado em conjunto, tá bom, gente? Então vamos lá. O emprego de onde e aonde. Emprega-se onde com os verbos que não dão ideia de movimento, que indicando, né, um lugar em que está ou que se possa, o que se passa, né, é um fato. Então vamos lá. A cidade onde o crime aconteceu era Colchire. Então vamos lá, gente. É onde, né? Você não pode mudar o local ali onde aconteceu aquele crime, né? Você não pode, eu não queria que esse crime acontecesse aqui em São João de Meriti, né? Então eu vou colocar ele lá em Caxias, vou pegar ele, né, o crime, e vou transportar. Tem como a gente fazer isso? Não. É um local sem movimento, é um local onde eu moro, né? Onde você mora. Então, não seria aonde você mora, e sim onde eu moro, porque eu moro num lugar fixo, né? Ele não modifica. Se eu morasse num barco, por exemplo, aí seria onde? Porque ali vai dar o quê? A ideia de movimentação. Hoje estou num lugar, mas amanhã eu vou estar em outro local. Fala, Gabi. No trailer também. Sim, sim, no trailer também, verdade. Obrigada aí pela sinalização. Emprega-se aonde com os verbos que dão ideia de movimento para
algum lugar. Exemplo, o criminoso não tinha aonde ir. Então, ele ali ficou aqui disparatinado, né? Ele ali não sabe para onde correr, ele não sabe para onde ir. Então, ele ali está em movimento. Ele ali está em quê? Ele está em fuga, tá? Então, onde é fixo e aonde é movimento. Emprega-se o senão separado e o senão junto, tá? Nas seguintes circunstâncias. O senão separado, o se e o não, né, que são duas palavras, equivale a caso não. Então, toda vez que você puder substituir o senão por caso não, você vai estar utilizando o quê? O senão separado. Já o senão junto, né, uma única palavra, ele equivale, né, ou pode ser substituído pelos termos mas sim, com um mais de porém, né, não de intensidade nem de quantidade, do contrário, caso contrário, a não ser. Então, quando você for utilizar o senão separado, ele equivale, ou tem o mesmo valor de caso não, e já o senão que é junto, ele tem um valor ali equivalente, né, o próximo, de mais sim, do contrário, caso contrário e a não ser. Tá bom? Então, você pode utilizar qualquer uma dessas. Veja alguns exemplos. Se não separado, gente, souber a grafia correta de uma palavra, consulte o dicionário. Então, vamos lá. Se não souber, então eu posso substituir. Caso não souber a grafia correta de uma palavra, consulte o dicionário. Aí, olha como é que pode ficar ali ser substituído, né? Equivale, tem o mesmo valor, como se fosse um sinônimo, né? Aí, ainda bem que o professor entendia de pontuação, senão o caso ainda seria um mistério. Aí, no caso ali do senão junto, né, que está em negrito, poderia ser substituído. Do contrário, o caso ainda seria um mistério, né? O caso contrário seria um mistério. Então, equivalente, né? São ali sinônimos, palavras que têm a sua equivalência, que têm o seu mesmo significado. Já o emprego de por e por, pôde e pode, né? O por é um verbo, né, no infinitivo, porque ele tem a terminação por, né? O exemplo, não consigo pôr a linha na agulha, né, que seria ali a ação. O por sem um acento é uma preposição no exemplo, não dá por esse caminho. O pôde é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder. Então, quando for um verbo ali, principalmente na sua conjugação, né, do pretérito perfeito, que é de algo que já passou, do indicativo, é o pôde, né, com o acento circunflexo. Ontem ele não pôde nos ajudar. E o pode, né, é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, é algo que está acontecendo nesse momento. Aconteceu no passado, tem o circunflexo. Está acontecendo nesse momento, né, no presente, sem o circunflexo, tá? Que é o presente do verbo poder. O exemplo, você pode me ajudar hoje? Então, olha como fica até a sonorização diferente, né, do que está no anterior. Agora, vamos lá, ao emprego do A com H e o A normal, né? O A a gente sabe, gente, que ele pode ser um artigo definido, né? Ou ele também ali, ele pode ser uma preposição. Depende também ali da sua contextualização e da sua importância ali na frase. Então, se tiver ali sozinho o A, como você poderia classificar o A sozinho? Então, se fosse perguntar numa prova, você poderia colocar que é um artigo ou uma preposição, tá bom? Já o A com H é o verbo. A forma A, né, com H, é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo haver. E pode equivaler, né, ele tem o mesmo valor do sentido de existir, ou de tempo passado, de tempo decorrido, do que já aconteceu, tá, gente? Então, vamos lá, exemplo. Ainda há esperança. Então, ainda existe esperança. Então, quando você puder substituir, vai ser o A
com H. Há muito tempo desejo fazer essa viagem. Então, olha aí, tem muito tempo, né? Já tem um longo tempo que eu desejo fazer essa viagem. Já na forma A, normal, né? Pode indicar distância ou tempo futuro. Então, vamos lá. Estou a 2 passos de você. Então, ele está dando o quê? Distância, né? Daqui a 5 meses, então, para frente, né? Quando é para frente, tempo futuro, é o A normal, tá bom? Não o A com H. O A com H é algo que já passou. Então, vamos lá. Daqui a 5 meses, partiremos ao Japão, tá? Então, aí, no caso, vai acontecer, né? Daqui a 5 meses. Já logo abaixo, o emprego de afim separado e afim junto, temos aí a expressão afim separado, surge na locução de a fim de, tá? Que significa para. Então, quando você puder substituir pela preposição para, você vai estar utilizando o afim separado, tá? Com sentido ali de finalidade. Temos aí o exemplo: levo o livro 2 vezes a fim de compreender o mistério. Leio o livro 2 vezes para compreender o mistério. Olha aí, com a finalidade de compreender, né, tudo ali que esteja escondido. Então, você teve que fazer 2 leituras. O próximo, afim junto, é um adjetivo que significa igual. Então, quando você puder substituir por igual, você vai estar escrevendo afim junto. Ah, professora, então quer dizer que na prova, se a senhora colocar lá, complete com afim separado e afim junto, eu vou poder usar o para e vou poder utilizar o igual? Não, não vai poder, porque ali na pergunta já está falando, complete com afim separado e afim junto. Então, você vai ter que fazer esse joguinho de escrita, né? Quando puder substituir para e tiver o sentido de finalidade, é o afim separado. E quando você puder substituir pelo termo igual, aí sim é o afim junto. Não substituir a palavra, tá bom, gente? No caso ali de complete com afim separado e afim junto. E ali, no caso, nós temos, é um adjetivo que significa igual e relaciona-se à ideia de afinidade. Então, não é de finalidade, sim de querer, de gostar, tá bom? Exemplos: temos ideias afins, temos ideias o quê? Parecidas, né? Temos ideias iguais. Então, ali é afim junto. O emprego de agente separado e gente, porque agente junto, gente, é agente penitenciário, é uma profissão, tá bom? Não existe a palavra agente junta quando eu estou me referindo eu e a 702, tá bom? Então, vamos lá. Agente separado, escrito separado, é locução pronominal e equivale ao pronome reto nós. Então, quando eu vou me referir eu e vocês, no caso nós, eu vou escrever o a e gente, né? 2 palavrinhas. A gente gosta de estudar gramática, nem todo mundo, né, gente? O que acha de a gente ir ao cinema hoje? Nossa, gostaria muito, mas mesmo o cinema estando liberado, eu, Michele, particularmente, ainda tenho receio, tá? Mas quem vai, quem pode curtir, com todas as medidas de segurança, curtam de verdade. Já o agente aí, gente, junto, né? Que eu falei com vocês, que no caso ali significa, né, uma pessoa que agencia, que administra algo, né, como um agente de viagens, agente secreto, agente financeiro e etc. Como eu disse, né, anteriormente, ele está se referindo a uma profissão. Exemplo: o agente de turismo ligou para a agente fechar o pacote de viagens hoje. Olha aí, uma questão bem legal que poderia até cair na prova. Complete aí, né, com agente e gente. Então, aí no primeiro, como está falando de turismo, né, que é a profissão da pessoa ali de agenciar, de organizar uma viagem, ela estaria colocando o quê? Agente junto. E já na outra seria o agente separado, seria o a e o gente propriamente dita, né, que seria nós. O emprego de taxar e taxar. Essa aí é só na escrita mesmo, tá, gente? Aí vai depender da construção da palavra, ali da oração, do texto, tá? Taxar é o verbo taxar, escrito com X,
significa estabelecer taxa ou preço de algo. Nós estamos fazendo um projeto, né? Então aí vocês vão ter que taxar, vão ter que fixar um preço, um valor da mercadoria, né? E o verbo taxar, escrito com CH, significa atribuir defeito, acusar. Ali o comandante foi taxado de autoritário. Pode ter sido que muitas pessoas taxaram da minha pessoa na semana passada, quando eu falei em relação ao projeto, que estavam falando muita coisa desnecessária no grupo. Mas eu não quis ser autoritária, tá, gente? Eu quis tentar auxiliar vocês. E vocês, nesse momento, optaram por ficar em silêncio no grupo. Tudo bem. Dando continuidade. Emprego de mais com I e sem o I. A palavra mais com I, né, é advérbio de intensidade. A gente sempre vem falando sobre isso, né? Eu sempre falo com vocês. E ao contrário de menos, né? Então, mais é ao contrário de menos. Então, quando você conseguir fazer esse jogo de palavras, né, de colocar ali, eu gosto mais de fulano do que de ciclano, e você puder substituir, gosto menos de fulano do que de ciclano, ali é o mais com I, tá? Está querendo significar adição ou intensidade. Exemplo, quanto mais lermos, mais aprenderemos a forma correta da escrita das palavras. Aí, ó, o livro pensando igualzinho eu falei para vocês. Já aqui na próxima página, a palavra mais, né, que algumas pessoas utilizam de forma, entre aspas, errada, a pronúncia mas, é uma conjunção adversativa, isto é, ela dá um sentido contrário ao que foi afirmado anteriormente. Então, ela é uma adversativa, né? Tá meio que contradizendo o que foi dito anteriormente. Gosto de romances, mas prefiro histórias policiais. Então, ela está dizendo que gosta de romances e contradizendo que também gosta ali de coisas de ação, né? De coisas de histórias policiais. Agora vem o que eu mais gosto, não que eu não gosto dos outros, mas esse aqui eu acho bem interessante. Emprego de traz com S e traz com Z. A palavra traz com S e acento agudo é um advérbio de lugar e pode vir acompanhado de uma preposição, no caso, para, o de e etc. Então, pode vir acompanhado com a preposição, tá bom? Formando uma locução adverbial. Exemplo, os alunos passaram por trás das cadeiras para chegar até a lousa. E o traz com Z é a terceira pessoa do singular do verbo trazer. Exemplo, o professor de português sempre traz novidades nas aulas. Então, vamos lá, uma dica bem básica, porque esse aqui também é um erro muito comum, tá? Muito mais comum do que o mais com I, mais com S. Como a gente fala muito do mais com I, mais com S, ele tem se normalizado, né? Caído com uma quantidade menor de erro. Ainda acontece, mas é bem menor. Agora, o traz com S, traz com Z, ocorre bastante. Por quê, gente? Eu vou dar uma dica bem legalzinha aí, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. O traz com S é quando eu olho para trás, né? O fulano está atrás de mim. Então, ele veio ali com uma preposição, veio com A, juntinho. Então, olhei para trás. E quando eu falo, alguém traz alguma coisa para mim, vai estar de frente. Então, vai trazer uma bebida, vai trazer um almoço, vai trazer o projeto já pronto, entre outras, tá? Então, traz com S é para trás, atrás de mim. E com trazer, né, é do verbo trazer, tá bom, gente? Muita coisa hoje, né? Todo mundo conseguiu acompanhar a explicação, as definições. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com dúvida em alguma coisa? Não, professor. Tranquilo? Não, tranquilo. Então tá ótimo. Tranquilo. Então, gente, Na explicação não tem como ficar com dúvida. que bom, Davi. Fico feliz aí pela sua sinalização e sua observação. Sempre carinhoso, né? Como sempre. Gente, vou estar fazendo a chamada, tá? Anotem aí a atividade de aula. Vocês podem mandar hoje ou amanhã a partir das 11h10, tá? No privado, para eu estar sinalizando a pontuação de vocês, da participação. Lembrando que
essas atividades, quando vocês devolvem, juntamente com o trabalho que vocês já fizeram, né? Vai estar somando ali 2 pontos para entrar na média, tá? Para somar na média e tentar ajudar vocês aí a não ir para a recuperação. Não gostaria de encontrar ninguém, né, na recuperação, mas se tiver necessidade, nós iremos nos encontrar, né, de forma online ou presencial, ainda não sei. Vamos à chamada, gente. Alan, Beatriz, Presente. Breno, Presente. Caio, Cássio, Faltou. Cecília, Davi, Presente. Giovana, Heloísa, Faltou. Isabel, Faltou. João Vitor Jacinto, Letícia, Presente. Luane, Faltou. Lucas, Presente. Manuela, Faltou. Maria Eduarda, Faltou. Maria Paula, Presente. Moisés, Faltou. Milena, Faltou. Neemias, Rafael, Faltou. Tara, Faltou. Yasmin, Ellen, Faltou. eu Ela tava vi, ali. eu vi, tá, Neemias, que você marcou presença no chat, eu marquei aqui, tá bom, meu amor? Gente, A Ellen fala. tava no começo, só que ela saiu depois. Ah, entendi. Como a gente computabiliza aqui as informações, se alguém tiver sinalizado no privado que estava com probleminha na internet, gera presença, tá, gente? Caso contrário, infelizmente, não. Gente, qualquer dúvida em relação à atividade, é só perguntar. Ah, a atividade é da página, anotem aí. Professora, pode... Oi, Cecília. Não, eu ia falar, professora, pode escrever ali no chat. Aí Eu vou falar e vou escrever no grupo, tá bom? Vamos lá, gente. Atividade de aula. Página 87 e Tá. 88. 87 e 88. E 93. Tá? 87, 88 e a 93. Todo mundo anotou? Sim. Então, tá ótimo. Gente, qualquer dúvida... 87, 88 e 93. Exatamente. Qualquer dúvida... Isso, Lucas, perfeito. Qualquer dúvida, podem sinalizar lá no grupo, que eu vou estar lá à disposição até as 11h10 para estar auxiliando vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo dia, até amanhã. Beijinhos. Valeu, meus professora. amores. Tá, professora. Nada, meu amor. Professora.